Olá, vocês! Estamos chegando! O Maranhão no Campo de hoje vai mostrar como foi a reunião do Parlamento Amazônico, na sede da Assembleia Legislativa. No estúdio, uma entrevista com o deputado Carlos Lula. Você vai ver também a agenda com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias do Maranhão. O quadro Chama na Bota com Jaci Martins. E mais, o lançamento da pedra fundamental do Centro de Saberes TNTAR, localizado no município de Amarante do Maranhão, no território indígena Araribóia. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. E a gente começa o Maranhão no Campo mostrando os detalhes das discussões que foram prioridade na reunião do Parlamento Amazônico na Assembleia Legislativa. A Associação do Parlamento Amazônico é uma entidade não governamental sem fins lucrativos, com mais de 20 anos de existência e reúne parlamentares das Assembleias Legislativas que integram a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Mato Grosso. Durante a 5ª reunião ordinária do Parlamento Amazônico, realizada na Assembleia Legislativa do Maranhão, no plenário do deputado Najib Aikel, os parlamentares debateram a exploração do petróleo em águas profundas da região amazônica. Dados sobre o potencial petrolífero da margem equatorial, que inclui bacias marítimas próximas à linha do Equador, foram apresentados pelo superintendente da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Números positivos que podem dobrar a quantidade de barris de petróleo produzido no país. A bacia de Barreirinhas possui grandes potenciais petrolíferos, e arenitos turbidíticos, comparando-os com a costa oeste africana e com a margem equatorial no tocante à Guiana, principalmente. Então, a gente tenta trazer isso hoje aqui para os deputados, para tentar subsidiá-los nas tomadas de decisões futuras, nesse sentido. O deputado Wellington do Curso destacou a importância do debate. Nós acreditamos que o caminho para essa mudança é a exploração de petróleo na margem equatorial. Para você que está em casa possa compreender, é extrair o petróleo, é retirar o petróleo do nosso litoral. Isso feito com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muita segurança, e esses recursos vão mudar a vida dos maranhenses. Os impactos no meio ambiente e desenvolvimento social dos estados da Amazônia Legal também foram pontos destacados pelos deputados que participaram do encontro. A ideia é fortalecer o Parlamento Amazônico como espaço de debate das potencialidades e dos desafios que foram colocados aqui, como essa questão da exploração do petróleo na margem equatorial, regulação fundiária, BRs da Amazônia, que são pautas importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nessa terra. Essa discussão é de suma importância, como a questão do petróleo, que desponta hoje como uma grande fonte de economia para o estado do Maranhão e os estados também que compõem a Amazônia Legal. A deputada Mical Damasceno também considerou essencial a iniciativa do Parlamento Amazônico. Pautas importantíssimas para os 9 estados que pertencem ao Parlamento Amazônico, e a gente sediar esse momento aqui na Casa Legislativa, aqui no Parlamento da Assembleia Legislativa. Isso é bom para lutar sempre nesse objetivo, meio ambiente e várias causas que os nossos estados precisam. Para Edna Alzier, deputada estadual do Amapá e presidente do Parlamento Amazônico, as contribuições da ANP apresentadas durante o encontro realizado no Maranhão trazem luz ao debate que envolve especialmente o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Essa união do Parlamento Amazônico para que a gente possa realmente, através dessa exploração, desenvolver nosso estado. Também, que nós temos inúmeras riquezas. Minério, nós temos a questão florestal, nós temos a questão de produção agrícola, agropecuária, riquezas que nós temos na nossa Amazônia e que vai nos permitir, através de uma ação política, mudar os indicadores da pobreza dos nossos estados. E o programa de hoje, a gente recebe para o nosso bate-papo no estúdio o deputado Carlos Lula, que tem atuado em várias pautas
Bom dia, deputado Carlos Lula. Seja bem-vindo ao Maranhão no Campo. Bom dia, eu que agradeço. Prazer imenso estarmos juntos. Deputado Carlos Lula, que ex-secretário de Saúde do Estado e enfrentou uma pandemia mundial, foi um dos maiores desafios, provavelmente, né, deputado, da sua vida? Provavelmente o maior desafio da minha vida, e eu nem desejo enfrentar desafio maior que esse. De fato, é algo que até hoje me emociona, me toca muito, que a gente só vai, talvez, compreender isso perto do fim da vida, porque é a guerra que minha geração enfrentou. De tentar salvar mais vidas, o máximo de vida possível. A gente teve um resultado expressivo aqui no Maranhão, a gente tem a menor mortalidade por Covid do Brasil, que é menos da metade da média da mortalidade do Brasil. Então, salvou em torno de 20 mil vidas no estado, né? Considerando o total de óbitos que a gente teve até hoje por Covid-19. Não é pouca coisa, mas só quem passou por isso sabe o que foi esse desafio que a gente enfrentou, quantas noites a gente deixou de dormir, quanto choro a gente teve, quanta gente a gente perdeu que estava perto da gente, para chegar até aqui com esse resultado. Verdade. Eu acompanhei de perto e a gente era praticamente um enfrentamento de uma guerra biológica. O inimigo era esse vírus devastador e nós agradecemos a Deus por se enfrentar com muita serenidade, resiliência, é claro. A gente lutou por nenhuma vida menos, né? Então, e o Maranhão, e especialmente a capital São Luís, terminou tendo esse protagonismo, né? Foi uma das cidades que mais vacinou. O Maranhão inteiro, graças a Deus, houve um empenho realmente de todo o staff da Secretaria do Estado para combater efetivamente esse vírus. Eu acho que o principal ponto do Maranhão foi a gente não fazer da pandemia um espaço de disputa política. Sim. E esse foi o grande erro que o Brasil teve. A pandemia era o momento de a gente estar unido. Se o Brasil todo tivesse unido naquele momento, a gente teria enfrentado com menos dificuldade. A gente enfrentou com muita dificuldade. E a gente teve uma união naquele momento de todos os municípios do estado, apoiasse ou não o governo do estado. A gente não teve nenhum tipo de corte ideológico por essa razão. Tanto é verdade que São Luís, que o prefeito e governador à época era uma oposição ao outro, né? Não estavam no mesmo campo político, foram inúmeros hospitais que a gente inaugurou aqui, a vacinação a gente fez junto em muitas oportunidades. Então, assim, não havia oposição, não era essa a razão que motivava. O motivo, o motor, era salvar vidas. Depois dali a gente via, o que importava era salvar a humanidade naquele momento. E foi o que a gente tentou fazer, salvar o máximo de vidas possível. Essa maturidade política é tão necessária, porque só ganha a população, né? Quando os gestores têm essa percepção, essa leitura da maturidade política, né? O fundamental, às vezes isso acontece no discurso e não acontece na prática, é que a gente tenha na prática atitudes que demonstrem, política no final das contas são gestos. Gestos num sentido ou em outro sentido, que podem fazer que a gente tenha, em geral, ninguém vai dizer não, eu quero brigar. Ninguém adota esse discurso. Mas a população está cansada de tanta polarização, né? De eu sou azul, eu sou vermelho, eu sou roxo, eu sou amarelo, e, portanto, eu não consigo falar. É preciso dialogar de novo, é preciso conversar de novo e é preciso construir resultados em conjunto de novo, para além da disputa eleitoral e para além da disputa política. O Brasil não aguenta mais, não aguenta, e digo isso com muita tranquilidade, ter sua política pautada única e exclusivamente na derrota do adversário, na derrota do inimigo, porque não é mais adversário. Nos últimos anos, o que aconteceu, infelizmente, no país, é que, para um lado ou para o outro, você não via mais quem disputava a eleição contigo como adversário, mas como inimigo. Inimigo tem que ser morto. E foi isso que se tentou fazer e vem se tentando fazer. E eu acredito que a população chega num ponto de saturação, diz assim, olha, não é por aí. A gente quer tranquilidade, quer casa, quer escola, quer saúde, quer uma vida tranquila para a gente, mas a gente quer viver em paz. Não dá para a política ser resumida à guerra. Não é guerra. É verdade. Tramita aqui na casa a Lei 401/2023, uma lei para o reconhecimento, de fato, das quebradeiras de coco
que é um patrimônio nosso aqui do Maranhão? O nosso projeto de lei, ela tem uma percepção muito clara, que é cuidar desse modo de cuidar da terra das nossas quebradeiras de coco. O coco-babaçu, ele tem em 4 estados do Brasil, né? Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins. Elas estão localizadas nesse entorno. E o principal, e por isso a gente reconhecendo o saber delas como patrimônio material, que deve ser cuidado e lembrado, é entender como elas se relacionam com o campo e com a terra. Não é a relação do Código Civil, e a gente tem de entender isso quando fala do campo. Está falando no programa Maranhão no Campo, como é que o Maranhão se relaciona com o campo. Essas mulheres, elas defendem a lei do babaçu livre, que em tese, segundo o Código Civil, seria inconstitucional. Por quê? Porque eu tenho a propriedade privada. Então, em tese, seguindo os ditames do Código Civil, a grosso modo, se a fazenda é minha, eu faço com ela o que eu bem entender. Obviamente, respeitando a legislação ambiental, a função social, etc. Só que para elas, sobretudo para elas, que são mulheres que quebram coco, são poucos homens nessa atividade, a palmeira de babaçu é um bem que é comum. Ele não é individualizado. Não é porque ele está na fazenda que ele pertence ao fazendeiro. Ela pertence a toda aquela comunidade. E isso é curioso, porque elas vivem desse jeito e cultivam o babaçu dessa forma. O babaçu, ele é um bem coletivo, né? É como se a terra, naquele momento, passasse a ser coletiva e não individualizada. Só que é o contrário de tudo que a gente entende pelo direito civil. Direito civil, a gente tem a propriedade da terra, né? Do que a gente pisa. Eu sou dono dessa fazenda. E é incrível até a gente perceber como a compreensão varia a depender da comunidade que a gente está tratando. A lei do babaçu livre ajudou, de qualquer forma, a promover essa cidadania para que elas pudessem. Elas são extrativistas e tem mais, são guardiãs, né, do nosso patrimônio ambiental, né, além de trabalharem também essa cultura da sustentabilidade. E isso é importante porque assim, a Assembleia tratou do tema lá na década de 80, Mário. E quero fazer aqui até lembrança ao Salvio Dino, saudoso deputado dessa casa, pai do ex-governador Flávio Dino. Em 82, se eu não me engano, é a lei dele, que ele já proibia o corte do babaçu. Ele proibia a devastação do babaçu. Já com essa preocupação, quando a pauta ambiental ainda era uma pauta muito distante, a gente está discutindo isso aqui hoje, né? Mais de 40 anos depois. E esse modo, e é importante tu dizer, elas não apenas usam o babaçu, elas cuidam da palmeira, né? Elas sabem da importância da palmeira para aquela comunidade. E esse modo de compreender a natureza, sobretudo a natureza, e de se relacionar com a natureza, que é um modo muito diferente do que o homem tem no século XXI, é que, para mim, é que deve ser preservado. Ainda que no futuro, né, a gente tenha dificuldade de manter esse modo de cuidado e de cultivo e de economia, porque é muito trabalho para pouca remuneração, por assim dizer, a gente tem que ter a lembrança desse período no Estado e a preservação disso como patrimônio do Estado do Maranhão, porque é uma dimensão, ou por dizer assim, uma tatuagem que a gente coloca assim no mapa do Maranhão. Se tem algo que caracteriza o Maranhão, esse modo de relação com o campo e com a natureza dessas mulheres. Deputado, você é um conciliador por natureza, é um dos operadores do direito do nosso Estado. Eu tenho acompanhado como profissional da comunicação um pouco a sua carreira e nós acompanhamos a sua ida até a Baixada, né, para enfrentar, conciliar, construir pontes com relação ao conflito agrário que houve naquela região. Mário, a gente entende, sim, e falo isso com muita tranquilidade, que a agroindústria, o agronegócio, ele tem um papel fundamental na economia do Brasil e na economia do Maranhão, né? O Maranhão, nos últimos anos, tem crescido o PIB acima da média nacional, é importante dizer isso, muito em razão do agronegócio. O problema é quando essa expansão do agronegócio se dá de qualquer forma, para afetar exatamente esses sujeitos, que são quem? Quem faz uso da terra há muito tempo, em condições difíceis de subsistência. Então, a gente tem, junto com
Frente Parlamentar de Defesa da Agricultura Familiar, acompanhado muitos conflitos de terra no Maranhão. Eu posso falar de Baixão dos Rochas, e a gente ficou muito assustado quando olhou de perto. Depois de nós sair da lá, houve até prisão dos proprietários. Então, vê só, era um proprietário, em tese proprietário da terra, ele queria expulsar quem era poceiro da área há décadas, assim, eu não estou falando de 10 anos, de 20 anos, eu estou falando de gente que estava lá há mais de 50 anos. E quem chega agora com a soja, acha que pode simplesmente expulsar as famílias porque são pobres. E isso não dá para entender, né? Isso a gente não pode permitir. Então a gente conseguiu chegar a uma solução, o Tribunal de Justiça atuou junto com a gente, mediou o conflito. Essas famílias agora, elas passam a ter um pedaço da terra para a sua subsistência. Ao mesmo tempo, o agronegócio vai ter condição de expandir a sua lavoura, como era a pretensão, e quem cometeu o crime vai ter que ser punido. Então, assim, eu acredito que é possível a gente falar em desenvolvimento sustentável, mas olhando de fato para as pessoas. Assim, vamos olhar para quem é mais pobre. Fui há pouco tempo em Pirapemas. Cantanhede também? Cantanhede, perdão, que estava ali entre um e outro. Era Cantanhede, já tinha conflito em Pirapemas, a gente estava em Cantanhede. A casa de agricultores, casa que não tinha acesso à água, que não tinha acesso à energia, que não tinha um banheiro, e que moravam lá há décadas, que do dia para a noite a pessoa chega, não, eu comprei essa terra aqui, pode sair. E passa o trator por cima da casa de todo mundo, é pouco, mas é o que as pessoas têm. Então, assim, dói o coração alguém se achar com razão suficiente para pegar a capanga, ir na casa das pessoas, botar todo mundo no chão, botar todo mundo dentro de um carro, levar para a delegacia e com o trator, enquanto eles estão na delegacia, derrubar a casa de todo mundo. Mas como? Assim, isso a gente não pode admitir, né? É possível a gente conciliar o desenvolvimento do Estado, né? A expansão do agronegócio, que é algo necessário, gera emprego, gera renda, mas a gente tende a olhar para quem precisa mais. Quem precisa mais, muitas vezes, é quem acha que o braço do Estado nunca vai chegar. Os deputados indo lá onde eles estavam, né? E veja só, não fui votado por nenhum daquelas pessoas, né? Nem eu, nem quem estava comigo na comissão. Mas é o mínimo que a gente pode fazer por elas, para dizer assim, olha, basta. Assim, isso bem aqui a gente não pode permitir. E chamar o judiciário, chamar as polícias para tomar as providências necessárias quando alguém estiver eventualmente cometendo crime. É isso que a gente espera, né, do nosso parlamento, um parlamento forte, um parlamento livre, um parlamento que não se ajoelha diante das injustiças, mas também que prega a conciliação. É tão bom a gente poder conciliar do que ter que ir, né, para judicializar, né? A conciliação sempre é o melhor caminho em todos os contextos, né? Tanto em família quanto em negócios. Deputado, uma honra muito grande recebê-lo aqui do Maranhão no Campo. Eu vou lhe esperar em outras edições e a gente vai combinar, assim que a lei for sancionada pelo governador, certamente vai ser, né, uma lei como essa aqui. Pensa umas mulheres que são queridas. São elas, as quebradoras de coco, né? Um símbolo do nosso estado. E eu estava aqui recordando que até na famosa poesia, na canção do exílio lá do nosso mais importante célebre poeta, né? As palmeiras lá, os babaçuais estão presentes, né? Tem palmeiras onde canta o sabiá. Exatamente, né? É exatamente a palmeira do babaçu. Do babaçu. Né? Mas eu agradeço, Mário, e fica à disposição quantas vezes precisar, a gente vai estar aqui de volta. Uma grande honra. Foi uma honra muito grande conversar com o deputado estadual Carlos Lula e ele vai voltar em outras edições, viu, pessoal? E no próximo bloco você vai ver a agenda de eventos agropecuários do estado e mais. O quadro Chama na Bota com Jaci Martins. Eu volto já. Estamos de volta com o Maranhão no Campo e agora vamos à nossa agenda com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias que acontecem no estado. Com você, Jaci Martins. Alô, minha vaqueirama, prepara o chapéu e a bota que o nosso calendário de eventos agropecuários já começou. Lá no Maracanã está acontecendo mais uma edição da tradicional Festa da Jussara, que começou dia 15 de outubro e vai até dia 5 de novembro. Em Bequimão, teremos a Expo Capril, de 8 a 12 de novembro.
Aqui em São Luís também vai acontecer a Feira Maranhense de Agricultura Familiar, de 7 a 9 de dezembro. Agora, para você que é apaixonado por cavalos e vaquejada como eu, atenção nessas datas de agora, hein? Em Aldeias Altas, de 26 a 29 de outubro, acontecerá a vaquejada do Parque Teodomiro Saudades. Vem aí também a 4ª etapa do Circuito Bolão de Vaquejada da Ilha, no Parque J. Lucena, no dia 4 de novembro. Já em Santa Helena, teremos a 2ª vaquejada do Parque Henrique Freitas, de 9 a 12 de novembro. Em São José de Ribamar, vai acontecer a 5ª grande vaquejada do Parque João e Maria, de 29 de novembro a 3 de dezembro. E para os amantes dos 3 tambores, vem aí também o 1º bolão Oliveira e Cortês, de 10 a 12 de novembro. Então se preparem, hein, vaqueiros, que evento bom para competir e torcer é o que não falta na nossa agenda, viu? E o Chama na Bota dessa semana foi direto do Parque da Jussara, onde está acontecendo a 54ª Festa da Jussara, para conferir um pouco da festa, dos sabores e da variedade de combinações que podemos fazer com a Jussara, hein? Confira! Meu povo, e o Chama na Bota dessa semana está sendo aqui diretamente do Parque da Jussara, aqui no Maracanã, onde acontece a tradicional Festa da Jussara. E hoje eu vim aqui mostrar e provar um pouco dos sabores dessa festa. Vem comigo! Apesar dessa época do ano ser a época mais movimentada aqui do parque, o Parque da Jussara funciona durante todos os dias, independente da festa. Então, você pode, qualquer dia do ano, vir aqui tomar sua boa e fresquinha Jussara, preparada na hora. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a dona Regilda Silva, que vai falar um pouco, contar um pouco da história dela com o Parque da Jussara. Então, dona Regilda, conte pra gente como é a história aqui da barraca de vocês, como vocês vieram para cá, qual a sua história com o Parque da Jussara e com a Festa da Jussara? Bom, após a revitalização do parque, que ele ganhou as barracas tudo de alvenaria, e a gente já trabalhava aqui dentro e fomos contemplados com esse espaço de alvenaria para comercializar a Jussara. Então, há 20 anos, pode-se dizer que a gente está aqui trabalhando todos os dias, comercializando Jussara, vendendo comida típica, bebidas, lanches, durante todo o ano. E esse período da festa, que é o período que o parque é mais movimentado, recebe mais pessoas, a gente também está aqui com a nossa Jussara, né, a nossa tradicional Jussara. E esse período para a gente é um período de uma renda extra. Então é uma renda extra, apesar da gente passar o ano todo aqui funcionando. E me conte, como é que é a história da sua família com o Parque da Jussara? A história da minha família com o parque começou com os meus pais, a minha mãe, e foi passando. Hoje eu já administro, hoje os meus sobrinhos também já estão tudo envolvidos, então foi assim, de geração em geração. E uma das opções de provar nossa saborosa Jussara é com camarão. E é essa opção que eu vou provar agora. Vamos ver se tá bom mesmo? Meu povo, e combinação com Jussara é o que não falta por aqui. Agora eu estou na barraca da Dona Ceissa, que olha, ela tem muitas combinações por aqui. Tem carne de sol, tem mocotó, tem batata frita, tem peixe frito, galinha caipira e a combinação que não acaba mais. E sobre isso eu vou conversar agora com a Dona Ceissa, que está aqui há mais de 20 anos aqui no Parque da Jussara, e ela vai falar um pouco sobre essas combinações. Dona Ceissa, me conte um pouco a história aqui da sua barraca. Olha, tudo começou com o camarão com a Jussara. Aí depois o público começou a pedir os fregueses. Ah, não tem peixe? A gente começou a botar peixe. Aí foi para carne de sol. Aí depois passou para galinha caipira. Aí tem galinha caipira, tem mocotó. Aí eles vão pedindo e a gente vai agregando no que eles estão pedindo para a gente. E assim está sendo muito bom. E qual é a combinação que mais sai aqui, Dona Ceissa? É o camarão e a carne de sol. E a sua carne de sol é respeitada mesmo, Dona Ceissa? É muito procurada. E falando em combinação, qual foi a combinação mais diferente que a senhora já recebeu pedido? Foi Jussara com bacon
e jussara com charque, crocante. Me pediram e disse que domingo vai vir para comer e também com peixe frito, que eu nunca tinha visto, mas disse que no Pará, no Ceará, esse prato aí é muito ótimo. E ela disse que era para me agregar na barraca da Ceiça, que ia dar certo. Pois pronto. Agora vamos experimentar essas combinações aqui. Aqui tem um camarãozinho, tem um peixinho e uma carne de sol, meu povo, que olha, a gente viu a preparação ali que tá cheirando. Bora experimentar com essas combinações. Bora ver qual que eu mais gosto. A Festa da Jussara já está na sua 54ª edição. E agora, além apenas do período da festa, o parque funciona o ano inteiro. Como vocês puderam perceber, eu mostrei um pouco da variedade de combinações que se pode fazer. Além de tomar jussara pura, você pode tomar jussara com açúcar, sem açúcar, com farinha branca. Você pode comer com tapioquinha, que eu comi um camarão, peixe, carne de sol, tem batata frita. E olha, meu povo, aqui tem gosto para tudo. É só você escolher a sua combinação preferida e vir aqui aproveitar. E se não conseguir pegar o Festival da Jussara, não tem problema, que o parque fica aberto o ano inteiro, levando renda para várias famílias e levando muito sabor para quem vem para cá. Então, eu vou continuar aqui na barraca da Dona Ceiça, aqui, conversando com ela, tomando essa jussara dela maravilhosa e experimentando um pouco mais das combinações. E esse foi o nosso Chama na Bota de hoje. É com você, Mário. Valeu demais, Jace Martins. Preservar o conhecimento dos povos originários e abrir possibilidades de inovação, sustentabilidade e empreendedorismo. Assim nasceu o Centro de Saberes Tenetear, localizado no município de Amarante do Maranhão, no território indígena Araribóia. Vamos dar uma olhada no evento que marcou o lançamento da pedra fundamental desse importante centro de saber. Com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e o governador do estado, Carlos Brandão, foi lançada a pedra fundamental de ampliação do Centro de Saberes Teneterá Tucan, no município de Amarante do Maranhão. O ato representa o passo inicial para a instituição tornar-se a primeira universidade do Brasil localizada dentro de um território indígena. Estou muito feliz porque está sendo idealizado esse projeto no município que a Sônia Guajajara nasceu, e isso vai servir de referência, não só para o Maranhão, mas para o Brasil e até mesmo para o mundo. E mostrar para o mundo que é possível sim a gente ter os povos indígenas dentro da universidade, para que eles possam ser médicos, advogados, engenheiros, professores, enfim, uma oportunidade ímpar. Nós temos que lutar pelos direitos dos povos, né? E aqui o que nós estamos fazendo é dando cidadania aos povos indígenas. Um momento histórico, né? A inauguração de uma universidade indígena dentro do território indígena, aqui no território Araribóia. E como já disse no lançamento, né? É o lançamento da pedra fundamental. A partir daí é um abre-portas para que a juventude possa entrar e concluir um ensino superior, né? Fundamental hoje para a formação do nosso povo. O objetivo do Centro de Saberes Teneterá é desenvolver ações que promovam a educação, saúde, cultura, produção agrícola e preservação ambiental, voltadas à integração e autonomia dos povos indígenas da terra indígena Araribóia. O centro também trabalha com a educação bilíngue em tupi e português para crianças, jovens e adultos de todas as idades. A diretora do IEMA ressaltou a importância da parceria que vai levar cidadania aos povos indígenas. Um momento importante e único para a história do Maranhão e da educação, sobretudo respeitando os direitos humanos, respeitando a origem e a história dos povos originários. Então foi um momento muito importante hoje na história não só do Maranhão, mas na história do mundo. Hoje aqui foi o momento onde nós vamos ter aqui no estado do Maranhão a primeira universidade indígena do mundo. Para os dirigentes do Instituto, o momento fortalece a cultura e a educação dos povos indígenas. É um passo para a retomada da nossa educação indígena, né? E que isso vai chegar a fortalecer tanto os nossos jovens, tanto os nossos professores. E o fortalecimento da cultura, da língua, da identidade. E não só o fortalecimento da nossa cultura e identidade, mas também trazendo cursos técnicos,
curso superior para o nosso jovem que tanto almeja e espera. Divisor de águas, né, para o nosso povo e para outros povos. É um momento único, né, pioneiro e agora com protagonismo indígena. Então é um momento mais que especial. E o Maranhão no Campo de hoje está chegando ao final, lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã a gente tem um encontro marcado aqui pela TV Assembleia, canal 9.2, simultaneamente pelo nosso canal no YouTube e em nossas redes sociais. A reprise vai ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã. Muitíssimo obrigado pela audiência fiel e multiplicadora. Eu sou Mário Porto e agradeço a você e a toda a sua família. Um forte abraço, força sempre, se cuida, viu? Até o nosso próximo encontro.